São Paulo, fevereiro de 2010. Aqui é a falta de cultura, falta de civilidade e respeito. Sofá. Você é um cidadão comum, indignado com a má gestão da prefeitura da sua cidade. Todos os dias você vê lixo jogado na rua, asfalto esburacado, terrenos abandonados e isso te deixa cada dia mais puto. Afinal, você paga os seus impostos em dia. Mas tem um problema. Você não pode fazer nada a respeito. Ou será que pode? Por que não exercer o seu papel de cidadão, comprar uma câmera e ajudar o prefeito a identificar essas irregularidades? Quem sabe assim as coisas não começam a funcionar. Então você vai lá, documenta tudo em vídeo, posta no YouTube e nada acontece. Você continua sendo obrigado a pagar impostos e é completamente ignorado pelo Estado. Você já foi feito de palhaço por muito tempo. Então algo muda dentro de você. O ódio começa a te consumir. Seu lado sombrio aflora e você toma uma decisão. Chegou a hora de fazer justiça. Você declara guerra contra o governo. E o melhor de tudo é que você tem uma arma secreta para travar essa batalha. Então você sabe que vai vencer. Pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. E aí pessoal, sou o Daniel Fraga. A iluminação aqui tá ruim, o primeiro vídeo tá bem tosco, mas a apresentação tá bom. Falou! Daniel Alves Fraga é o nome por trás de uma das figuras mais polêmicas da internet. Em 2010, depois de um desentendimento com um vizinho, decidiu comprar uma câmera para se resguardar de uma possível agressão. O que ele não imaginava é que aquela câmera seria o veículo que o tornaria o único homem a colocar o Estado brasileiro de joelhos. Tudo começou com um simples vídeo de 43 segundos. Andando pelas ruas de São Paulo, Daniel decidiu filmar um lote abandonado e publicar no YouTube. Aparentemente, como forma de protesto, já que na descrição ele havia colocado o endereço do local e uma lei estatal que expunha o descaso do governo com aquilo que deveria ser cumprido segundo a Constituição. A partir daquele dia, aquela câmera se tornaria um instrumento de exposição do mau funcionamento da prefeitura. No seu canal do YouTube, ele publicava entulho jogado na calçada, asfalto esburacado, lotes abandonados e, aparentemente, aquele canal servia apenas como um depósito de vídeos aleatórios. Ele não falava nada nos vídeos e provavelmente não tinha a menor intenção de crescer no YouTube. Mas isso mudaria muito em breve. Não demorou muito até que Fraga começasse a perceber o potencial da internet. Então, em abril daquele ano, a primeira afronta a um agente estatal foi publicada. O título do vídeo culpava diretamente pela falta de fiscalização das calçadas de São Paulo, Kassab, o prefeito da época. Daquele ponto em diante, a maior parte dos títulos dos vídeos culpavam Kassab pela má gestão da cidade. Em junho daquele mesmo ano, Fraga decide aparecer pela primeira vez, reclamando do mau funcionamento da máquina estatal. Nesse vídeo, podemos observar duas características-chave sobre a figura por trás do canal. A primeira é que ele revela traços de personalidade obsessiva. Algumas típicas características de indivíduos com esse tipo de personalidade são perfeccionismo. Se eu mandei um e-mail, quero receber a resposta por e-mail. Eles gastam R$1,05 e mais o papel, mais carimbo, mais assinatura. Pra quê? Pra nada. Rigidez e inflexibilidade. Muita exoneração, aposentadoria, licença médica, não interessa. Se virem. Já sabe, se vira, meu. Se vira. Tá? O problema é seu. Você foi eleito pra organizar isso. Preocupação com detalhes. Eu consegui ser atendido como? Eu reclamei no Ministério Público, depois de insistir muito, o Ministério Público comunicou a Prefeitura e conseguiu um contato lá do PSIL. Então eu tive que ir por uma via totalmente indireta. Controle. Agora temos fiscalização contra o comércio irregular. Tá, eu quero ver aqui na rua onde eu moro. Legal ver em outras ruas famosas, mas eu quero ver na minha rua. Preocupação com erros. Então, nada funciona, tapa buraco.
jogar funciona razoavelmente bem, mas fizeram muita besteira também, sabe? Às vezes faziam um remendo, uma coisa mal feita. E teimosia, uma característica que vai ficar bem clara ao longo da história. A segunda conclusão lógica que podemos tirar é que, naquela época, Daniel ainda demonstrava uma certa inocência em acreditar que o Estado deveria funcionar para o bem da sociedade e que, se a população elegesse o político certo, as coisas poderiam mudar. O que eu digo é o seguinte, daqui a 2 anos, com certeza meu voto não vai pro Kassab. Eu aconselho você também a não votar no Kassab. Em 2012, chega de Kassab. Mas essa inocência estava prestes a ser destruída. Daquele ponto em diante, Daniel postaria vídeos e mais vídeos criticando o sistema estatal na esperança de ser ouvido, na esperança de fazer a diferença como cidadão, na esperança de que os políticos tomassem consciência dos problemas e começassem a tomar as atitudes corretas. Mas é claro, nada mudou. Na verdade, durante aquele período, algo mudou. Daniel Fraga mudou. Depois de tanto esforço, tanta dedicação, tantos vídeos publicados e nenhum resultado, Fraga se sentia gritando no vazio do espaço, onde suas palavras ecoavam e não surtiam nenhum efeito. Foi aí que ele começou a perceber. Talvez a raiz do problema não esteja em político A ou B, ou partido X ou Y. Talvez exista uma força muito mais poderosa por trás do fracasso do sistema estatal. Foi ali que, provavelmente, Fraga se transformou por dentro. Ele havia conhecido o Leviatã. Segundo o Antigo Testamento bíblico, nas profundezas do oceano habita uma gigantesca criatura. Seu nome é Leviatã. Ele é mencionado pela primeira vez no livro de Jó, capítulo 41, onde é descrito em detalhes como um inimigo muito poderoso, inimigo de Israel, inimigo da igreja, inimigo da humanidade. A criatura é descrita na Bíblia como um enorme dragão marinho. Ao avistá-lo, os homens são tomados pelo medo, já que a ideia de vencê-lo seria mera ilusão. No Testamento, o próprio Deus descreve o poderoso Leviatã como uma criatura colossal, portadora de um poder incrível. Um poder tão grande que nada na Terra seria capaz de vencê-lo. Mas existe um porém. A criatura devia sua existência ao desejo de Deus, porque, assim como todos os seres, o Leviatã também só poderia se alimentar devido à graça de Deus. O próprio Deus, quando assim o desejasse, poderia acabar com a existência da besta. Mas será que devemos considerar Leviatã como esse monstro literal que provavelmente não passa de uma fantasia? Ou será que, assim como em quase todas as passagens bíblicas, Leviatã seria uma metáfora? Afinal, alguns livros da Bíblia foram criados na época em que cristãos eram perseguidos. Os autores nem sempre podiam se referir diretamente a alguém ou algo. Independente da resposta, em 1651, essa besta ganhou uma outra interpretação através da obra do filósofo inglês Thomas Hobbes. Para Hobbes, o conceito de Leviatã surge como uma metáfora para o Estado, um monstro poderoso que tem a capacidade de subjugar e controlar a sociedade. Naquela época, a Inglaterra era palco de intensas disputas políticas e religiosas, culminando na Guerra Civil Inglesa. Diante desse cenário de conflitos constantes, Hobbes desenvolveu sua teoria política em busca de uma solução para a instabilidade social. O homem é lobo do próprio homem. Você já ouviu essa famosa frase? Foi na obra de Hobbes que ela surgiu. Ele acreditava que os seres humanos, em seu estado natural, são egoístas e competitivos. E isso era o que fazia com que a humanidade estivesse em constante guerra, numa luta incessante pelo poder e pela sobrevivência. Para evitar o cenário de caos e violência, os seres humanos teriam que estabelecer um contrato social, entregando parte de sua liberdade e poder a uma única entidade central, o Leviatã, o Estado absoluto e soberano. Segundo Hobbes, o Leviatã devia ter poderes ilimitados para garantir a paz e a ordem social, mesmo que isso significasse oprimir e controlar seus súditos. No entanto, ao conferir ao Leviatã um poder absoluto e inquestionável, Hobbes acaba criando uma figura opressora e tirânica, que pode se tornar o maior inimigo da humanidade.
sociedade, um obstáculo ao desenvolvimento humano, a expressão da diversidade e da construção de uma sociedade justa. Foi enxergando isso que Daniel Fraga percebeu que, ao entregar o poder nas mãos de uma única entidade, absoluta e inquestionável, a humanidade se torna refém de sua própria criação. Uma vez criado, o monstro jamais cessaria sua busca por poder e controle, mesmo que isso significasse escravizar a sociedade. Assim como o monstro bíblico, o sistema estatal é implacável, poderoso e praticamente invencível. Mas lembre-se, ele ainda deve sua existência à vontade de Deus. Independente de dogmas ou crenças, digamos que a história da Bíblia fosse real. O que aconteceria se Deus decidisse cessar a existência da besta? E se, de repente, o divino enviasse à humanidade uma arma perfeita para combater o terrível Leviatã? Uma arma capaz de enfraquecer o poder da besta, enquanto fortalece nós, os súditos. Lembra? Assim como todos os seres, o Leviatã também só poderia se alimentar devido à graça de Deus. Então reflita, qual é o alimento do Estado? O que faz com que ele se mantenha vivo e forte? A resposta é simples: dinheiro. A capacidade produtiva da população sendo transferida de forma compulsória através de impostos. Se o divino decidisse enviar uma ferramenta capaz de tirar dinheiro do Estado, essa ferramenta estaria tirando do Leviatã o seu alimento. Coincidência ou não, por ironia do destino, Daniel Fraga, abertamente declarado como ateu, estaria prestes a ser um dos primeiros a colocar as mãos nessa ferramenta. Em 2012, Daniel Fraga já estava prestes a colocar as mãos na arma secreta que usaria posteriormente para colocar o Estado de joelhos. Mas antes de chegarmos nesse ponto da história, é preciso fundamentar o caminho que o levou a encontrar essa arma. Após 2 anos publicando vídeos e sendo ignorado, Fraga já não era mais o mesmo. Gradualmente, as ideias apresentadas nos vídeos evoluíram de simples demandas por fiscalização para uma revolta aberta contra o sistema. Em agosto de 2012, ele publica seu primeiro vídeo defendendo a visão de um mundo sem Estado. Não, esse vídeo não promovia a ideia de uma anarquia sem regras, mas sim de um mundo guiado por um princípio fundamental que serviria de base para todos os outros aspectos da vida: o princípio da não agressão. A ideia é bem simples. Todos os indivíduos devem ser livres para agir como desejarem, desde que suas ações não violem os direitos de terceiros através da violência, ameaça ou coerção. Nesse vídeo, Daniel explica que uma sociedade adepta a esse princípio poderia se tornar pacífica, justa e próspera, sem a necessidade de um governo usando a força para obrigar a população a se comportar. 2 semanas depois, Daniel publica um de seus vídeos históricos, chamado Anarcocapitalismo, o Futuro. Esse vídeo marca o início do movimento anarcocapitalista no Brasil. Se hoje em dia muitos não fazem ideia do que isso significa, imagine em 2012. Fraga foi pioneiro de um movimento que, alguns anos depois, viria a tomar proporções colossais. Naquele vídeo, ele destaca o potencial do anarcocapitalismo como uma filosofia política e econômica que seria capaz de remodelar a sociedade e melhorar a vida das pessoas. Durante 49 minutos, ele argumenta que, em um mundo anarcocapitalista, a propriedade privada é respeitada e protegida, permitindo que todos acumulem riqueza e recursos sem medo de confisco por autoridades centralizadas. Ele também afirma que a prosperidade poderia ser alcançada através de um mercado de trocas voluntárias e comércio livre, e sem a coerção do Estado. O vídeo em questão tem argumentos e sugestões extremamente convincentes sobre como funcionaria cada aspecto da sociedade sem a intervenção de um governo: saúde, transporte, segurança, empregos. Para cada um dos temas, Fraga tirava da cartola uma possível solução eficiente e viável. Mas existe um enorme ponto cego que ele não é capaz de solucionar nesse vídeo: o fator Leviatã. Como é que a sociedade conseguiria virar as costas para o poderoso monstro detentor de toda a força?
ainda faltava solucionar o aspecto mais importante de todos: dinheiro. Porque todas aquelas ideias seriam mera utopia se a sociedade continuasse disponibilizando o fluido da vida que alimenta o Leviatã. Era evidente que, embora as ideias daquele vídeo fossem promissoras e bem fundamentadas, havia ainda um desafio monumental a ser superado. Faltava uma peça-chave que pudesse viabilizar essa visão utópica. O que Fraga não imaginava é que, durante sua busca, uma inovação tecnológica criada em 2008 emergia em força e popularidade no mundo, algo com o potencial de romper as amarras do controle estatal e abrir caminho para um futuro de liberdade. Até que, em dezembro daquele ano, com uma espécie de sorriso sádico no rosto, ele aparece na frente da câmera, anunciando que encontrou a solução. Ele sabe que dali em diante, as cartas do jogo mudariam de mãos. Era hora de o palhaço se transformar em pesadelo. O Bitcoin é o primeiro passo para você separar o estado da economia. E aí, meu amigo, vai ser muito interessante, porque a partir do momento que o governo não puder mais usar a sua força para cobrar impostos, aí simplesmente o Estado perde toda a sua força. E aí ele vai fazer o quê? Dezembro de 2012. Na data em que Fraga publica seu primeiro vídeo sobre Bitcoin, a moeda digital valia pouco mais do que 13 dólares. Mais especificamente, R$27 na cotação da época. Naquela época, ele já disseminava há meses em seu canal a ideia do anarcocapitalismo como um modelo ideal e inevitável de sociedade. Para Daniel, aquilo não era simplesmente uma conversa de mesa de bar. Era a maior obsessão de sua vida. A busca pelo modelo de sociedade anarcocapitalista era o que Daniel se dedicava a estudar e divulgar dia e noite. Por isso, é factível afirmar que, já naquela época, ele já estaria disposto a pular de cabeça na aparente solução perfeita para escapar do sistema financeiro estatal. É provável que seu patrimônio inteiro tenha sido transferido para o Bitcoin por volta da data daquele vídeo publicado. Mas, como algo digital pode ter algum valor, não é necessário um órgão como o governo ou um banco para garantir que as transações são legítimas? Não. Um Bitcoin não é um arquivo de computador. É um registro distribuído publicamente em um banco de dados chamado blockchain. Quando João compra algo de Pedro com R$10, o que o banco faz é registrar que agora João tem R$10 a menos em seu balanço, enquanto Pedro tem a mesma quantia a mais. O banco é uma entidade centralizada que garante a legitimidade dessa transação. Então, imagine a blockchain como o livro contábil dos bancos. A única diferença é que, ao invés de existir uma única entidade garantindo a legitimidade das transações, a blockchain faz isso de forma automática com um sistema que permite qualquer pessoa no mundo ser um agente dessa fiscalização. Já não é mais necessário confiar em uma entidade que pode muito bem ser corrupta, porque já que a blockchain é pública, não pode ser controlada por qualquer pessoa ou computador isolados da rede. O poder computacional que garante a segurança da rede está espalhado pelo mundo. As pessoas que cedem sua parcela de poder de processamento na rede são recompensadas com novos bitcoins que estão sendo minerados. Não há incentivo para desonestidade e corrupção, porque você ganha muito mais seguindo as regras do jogo do que tentando burlá-las. A blockchain é totalmente transparente, qualquer um pode verificar todas as transações que foram feitas na história, mas isso não te permite enxergar as pessoas envolvidas nessas transações. Em outras palavras, utilizando matemática, programação e criptografia de ponta, é possível eliminar a presença do governo de uma transação financeira. Ao estudar sobre a moeda, Fraga percebeu que havia chegado o fim de uma era. A era em que a força do Leviatã era necessária para a sociedade. O Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada do mundo. Então ela não está vinculada a nenhum governo, nenhum banco central, nenhuma empresa, nada. É impossível confiscar, essa é uma outra vantagem. Por exemplo, hoje eu tenho boa parte da minha renda em Bitcoin. Se eu tivesse na época do Collor, fazendo de conta que fosse agora e fosse confiscar, eu tô imune a isso. Daniel Fraga começou a comprar Bitcoin massivamente quando o ativo ainda valia R$27. Obviamente, a moeda foi se valorizando ao longo do tempo, e ele continuava comprando.
Mês após mês, Fraga trabalhava, ganhava dinheiro e comprava Bitcoin. De dezembro de 2012 até maio de 2013, a moeda já tinha passado por uma valorização de 1.400%, o que não representava nenhuma fração da cotação atual da moeda. Outra forma, Mercado Livre, né? Só que não é muito interessante porque aqui estão pedindo uma fortuna pelo Bitcoin, né? Sim, depois de 6 meses comprando Bitcoin na casa dos 2 dígitos, Fraga achava um absurdo ter que pagar R$380 em uma unidade. Vamos fazer uma conta rápida. Se você colocasse R$1.000 em Bitcoin nessa época, você teria hoje aproximadamente R$380 mil. Alguns meses depois, Fraga lança um desafio. Eu assisti esse vídeo na época, fechei e fui viver a minha vida. E meu irmão, eu vou te falar, é doloroso assistir isso em 2023, sabendo que eu ignorei esse vídeo na época. Você pode comprar R$10 de Bitcoin, R$20 de Bitcoin, o quanto você quiser, entendeu? Mesmo que você seja cético, compra lá então e vê o que vai acontecer daqui a 5 anos, né? Eu desafio aqui alguém voltar daqui a 5 a 10 anos e mostrar que eu tô errado, porque esse vídeo vai ficar aqui para sempre, tá? Então eu tô desafiando os céticos a me provarem que eu estou errado no futuro. Quem comprar hoje vai se dar muito bem no futuro. Quem não comprar hoje vai se arrepender profundamente. Não foi por falta de aviso, porque eu tô cansado de avisar. No último vídeo que eu falei sobre Bitcoin, muitos de vocês me perguntaram onde comprar os seus próprios Bitcoins, e como eu sei que isso vai acontecer de novo nesse vídeo, eu decidi mostrar o processo. É bem simples e não, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar uma fração de Bitcoin com menos de R$100 se quiser, e eu vou te mostrar como fazer isso agora. E quando a maior corretora do mundo decide patrocinar o seu canal, você sabe que está seguindo o caminho certo. Sim, meus amigos, a Binance é a nova patrocinadora oficial do canal e por ser a maior corretora do mundo, é também a mais confiável. Eu uso os serviços da empresa há anos e é por isso que eu tenho convicção de estar indicando algo seguro para os meus inscritos. E para comemorar a parceria, a Binance liberou para todos os meus inscritos um bônus de $10 em USDT, que é uma criptomoeda lastreada ao dólar. Para resgatar é bem simples, você só precisa criar uma conta através do meu link que eu deixei aí na descrição e comprar pelo menos R$250 em Bitcoin dentro da plataforma. Há anos eu compro Bitcoin todos os meses e foi assim que eu consegui proteger o meu patrimônio da inflação nos últimos anos. Então agora eu vou fazer a minha compra do mês na sua frente para você ver como é simples. Depois de criar a sua conta, a primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui, identificação. No meu caso, eu já estou verificado, mas você vai precisar fazer um passo a passo bem simples para poder sacar o dinheiro e receber o seu bônus de $10. Depois você vem em depositar, depósito fiduciário, e aqui é bem simples, tem até Pix. Eu vou fazer um Pix. No caso, eu vou depositar R$1.500. Aí é só você fazer o pagamento do Pix. Pronto, já paguei, vamos ver se já caiu na minha carteira. Aqui em cima, Fiat Spot. Pronto, tá aqui o meu dinheiro, e a forma mais fácil de você comprar Bitcoin é clicar aqui em converter. Aqui você seleciona qual moeda você quer comprar, no caso a sigla do Bitcoin é BTC, coloca o valor em reais e clica em pré-visualizar conversão. Converter, pronto, acabei de comprar Bitcoin. A promoção vai até o dia 21 de maio e comprando seus bitcoins até essa data, você vai receber os seus $10 direto na sua carteira Spot da Binance até o dia 24. Mas não é só isso. Os 3 inscritos com o maior volume de negociação da plataforma vão receber $250 cada, que na cotação atual são mais de R$1.200. Então, se assim como Daniel Fraga, você está pretendendo alocar o seu patrimônio na moeda, você tem boas chances de ganhar esse prêmio. Ah, e eu só quero lembrar que Bitcoin é uma moeda volátil e deve ser usada como reserva de valor no longo prazo, ok? Não coloque dinheiro que você sabe que vai precisar usar no curto prazo. Siga o exemplo de Daniel Fraga. Apesar de saber que ele ficaria milionário fazendo as compras, ele não comprava Bitcoin para vender mais caro, mas sim para se proteger da coerção do Estado. Seu maior objetivo era expor as fraquezas do Leviatã, e agora que ele já tinha ficado multimilionário e tinha a arma perfeita para lutar, estava chegando o momento de travar a grande batalha contra o Estado. Ainda
Ainda em 2012, em uma sessão do plenário, uma deputada disparava diversas ofensas contra Ricardo Gama, um blogueiro que, por publicar críticas e fazer denúncias sobre figuras políticas, estava sendo perseguido ao ponto de ter sofrido um atentado quase fatal. Depois de fazer um vídeo respondendo às críticas e expondo a deputada, Ricardo recebeu um processo e teve seus vídeos censurados no YouTube. Indignado com o abuso de poder, Fraga comprou a briga e fez 2 vídeos comentando o caso. É claro, utilizando um tom amigável e carinhoso, como de costume. Aí eu me pergunto, por que essa deputada, que é uma verdadeira vagabunda sim, e se quiser pode me processar também? Em seguida, a deputada lança 2 ataques. O primeiro em tom de ameaça, expondo dados privados da mãe de Fraga no Twitter, e o segundo, como era de se esperar, foi um processo que pedia indenização por danos morais. O que ela jamais poderia esperar é que um simples civil estivesse disposto a bater de frente com o poder do Estado. Agora vocês podem ter absoluta certeza, nenhum processo vai me intimidar, nenhum processo vai me fazer eu ficar calado, e isso só serve como combustível para continuar ainda mais incisivo. Sabendo que tinha uma arma secreta que o protegia contra qualquer condenação em processos, Fraga avançou com tudo, expondo diversos agentes estatais, partidos políticos, jornalistas e até mesmo juízes, o que aparentemente foi a gota d'água que despertou a ira do Leviatã. Em julho de 2013, Daniel foi sentenciado a pagar 50 mil a um juiz por danos morais e foi ameaçado de ter que pagar multa sempre que citasse o processo. No entanto, ao invés de se curvar à pressão, ele reagiu com o tipo de audácia que havia se tornado sua marca registrada, expondo cada detalhe do processo e refutando as incoerências lógicas do documento. Será que esse juiz aí sabe o que significa Bitcoin? Se não sabe, eu vou te adiantar. Bitcoin é o seu pior pesadelo. É o que vai fazer o Estado desmoronar. Boa noite, tenta a sorte. Como seu patrimônio já estava todo em Bitcoin, Fraga não temia o Leviatã. Ele já não fazia mais o papel de palhaço, mas havia se transformado em algo capaz de lutar de igual para igual contra a besta. Uma espécie de Hidra, uma criatura mitológica originada na Grécia Antiga, retratada como um monstro de várias cabeças. A característica mais singular da Hidra é a sua capacidade de regeneração. Quando uma de suas cabeças é cortada, 2 novas crescem em seu lugar. A internet também pode ser usada contra isso, porque quanto mais visibilidade, quanto mais você constranger essas pessoas que querem censurar, elas vão ficar incomodadas, porque é um tiro no pé. Se elas abrem um processo, é porque elas querem tirar aquele conteúdo, elas não querem que ninguém veja. Se você fala mais, você está fazendo o contrário do que elas querem. Durante meses, cada vez que Fraga sofria um ataque do Estado, ele avançava e provocava, expondo ainda mais as fragilidades do Leviatã. Esse processo aí vai ser a minha demonstração prática de como submeter o Estado, como humilhar o Estado. Em 30 de agosto de 2013, ele publica um vídeo fazendo uma grave acusação ao sistema corrupto estatal. Fraga havia recebido de uma fonte anônima um suposto documento que continha a sentença de um dos seus processos. Aparentemente, o juiz tinha o poder de viajar no tempo, já que o julgamento daquele processo só ocorreria em 14 de outubro, um mês e meio depois da publicação do vídeo. Ou seja, a sentença havia sido dada antes que pudesse haver julgamento. Na sentença, aquele juiz alega que Daniel Fraga representava uma ameaça à segurança nacional. Além disso, a sentença tinha caráter de urgência nos termos do artigo 211 do Código de Processo Penal. Sim, tudo pelo terrível crime de abrir a boca na internet. Você consegue perceber? Há mais de uma década, a liberdade de expressão na internet já incomodava o Estado. E o motivo é bem simples. A livre distribuição da informação dá poder ao povo. E isso significa tirar poder do Estado. Quando o Estado cria historinhas bonitas, no intuito de regulamentar o discurso na internet, você realmente acredita que é pro seu bem? O que estava prestes a acontecer com Daniel Fraga é provavelmente o que acontecerá em larga escala nos próximos anos, quando qualquer um de nós decidir falar o que o governo não gosta. E aí, vira aqui pra quê? Não, tudo bom nada. Mas precisa vir com gravador? É intimação, Daniel. Claro que eu preciso. Qual que é o problema? Vocês gravam todo mundo aí? Grava quem? Ué, não é polícia civil? Vai investigar os outros? Ô, Daniel, Ué, mas grava quando quer e agora tá reclamando do quê? Eu tô na minha casa. Qual que é o problema?
É só uma intimação. Ué? Lorena, é só uma intimação pra você. Não, intimação, se você quiser, você joga aí, cara. Eu posso ignorar. Não, você vai receber, não vai? Não vou receber nada. Não, tudo bem. Nada. Não vai Só- receber, a gente manda pro juiz, não quer? Ué, Fazer o quê? manda pro juiz, cara. É o trabalho de vocês. Tô falando, você trabalha pra máfia, uma máfia estatal, pra ficar coagindo pessoas pacíficas. Coagindo quem aqui? Vocês, Eu ué. me sinto que eu não coagir Tá. com esse negócio na minha frente aí. Ué, o negócio na minha frente. Coagindo com esse negócio ligado na minha cara. E mostro sim. Aí, Isso- Que merda o quê, cara? Tô na minha casa. Vou colocar isso aí. Olha aqui, ó, tô na minha casa. Qual que é? Tá? Sua ficha tá limpa. Tá? Sua ficha é limpa. Que ficha limpa, cara? Ficha segundo o que o Estado? Dane-se o Estado, cara. Tá? Após inúmeros episódios de tentativa de coerção e perseguição, Fraga começou a tomar investidas cada vez mais fortes do Estado, sendo condenado inclusive a multas milionárias e ameaça de prisão, com contra-ataques que mostravam na prática o real valor do Bitcoin. E através do poder da internet, ele conseguiu fazer com que juízes desistissem de processá-lo, expôs fraudes e mostrou que, através da tecnologia e da descentralização, é possível para cada um de nós reivindicar de volta a nossa energia vital roubada pelo Leviatã. É claro, essa era uma empreitada suicida. E mesmo vencendo as batalhas, Daniel não era capaz de vencer a guerra sozinho. Acho que Fraga sempre soube que chegaria o momento em que teria que desaparecer nas sombras. Mas antes de fazer isso, ele queria humilhar o Estado o máximo que pudesse. Deixei R$5 na minha conta e isso foi bloqueado. Esses R$5 eu dou de caridade pra deputado que deve ganhar tão pouquinho, né, gente? E deve estar precisando tanto de dinheiro. Quem sabe aí ela pode comprar, sei lá, um lanche, por exemplo. Em setembro de 2015, ele anuncia que uma decisão foi tomada. Eu só queria comunicar principalmente aos patrocinadores do Patreon que eu estou desativando o Patreon. A prioridade está mudando. Então não adianta, pessoal. A vida é curta, né? Você poderia levar a vida inteira fazendo isso e não atingir o seu objetivo. Como eu falei, o tempo está passando, né? Já faz praticamente 5 anos que eu estou fazendo vídeo nesse canal. E vamos em frente. Defenda sempre seus interesses, seus objetivos. Não fique sacrificando pelos outros, né? É engraçado você pensar isso, porque quando você está espalhando ideias, é uma coisa boa, eu apoio, mas ao mesmo tempo é um sacrifício que você faz para quê? Né? E você passa a vida e depois morre e acabou. No dia 5 de maio de 2017, após 2 anos sem publicar vídeos, Fraga faz sua última postagem, nos moldes de seus primeiros vídeos. Mas dessa vez, já não aponta a câmera para o chão das ruas de São Paulo, mas sim para um ponto luminoso no céu. Desde então, Daniel desapareceu. A justiça brasileira o considera foragido, tendo suspendido seu passaporte, título de eleitor e CNH. Talvez possa parecer que ele perdeu a guerra, mas além de conseguir expor as fragilidades do Leviatã e ter deixado um legado de milhões de brasileiros dispostos a reivindicar sua liberdade, estima-se que ele tenha acumulado um patrimônio de mais de 100 milhões de dólares em Bitcoin. Onde quer que Daniel Fraga esteja, sua missão foi cumprida. A maior oportunidade da nossa geração para fazer dinheiro e acumular mais bitcoins está na nova economia da internet. Eu te explico melhor nesse vídeo que está na tela. Te vejo lá. Eu sou Abraham e essa é a minha contribuição.